Pessoal, muito bom dia a todos vocês. Espero que todos vocês estejam bem aí para a gente falar um pouquinho de matemática do vestibular da Unicamp especificamente. E aqui uma coisa importante, galera. Nosso foco aqui nessa palestra vai ser a gente entender um pouco melhor o vestibular, saber um pouquinho melhor quais são os assuntos mais importantes e, muito mais importante do que isso, a gente tranquilizar vocês um pouquinho, que como o José Alves já mesmo falou, matemática às vezes é o calcanhar de Aquiles de muitos de vocês. A prova de matemática da Unicamp é uma prova muito bem feita, é uma prova que exige muito conhecimento matemático, mas vocês vão perceber que nesse conhecimento matemático aí a gente tem muita coisa tranquila e que dá pra gente conseguir tirar os nossos pontinhos. Meu nome é Gabriel Miranda, como o pessoal já anunciou aí, sou professor de matemática de cursinho, tá? E a minha ideia aqui é mostrar um pouquinho nesse início o que mais caiu nos últimos 10 anos e, além disso, a gente efetivamente aí conseguir ter um panorama geral da prova, tá? Primeira coisa importante, vejam se vocês enxergam bem esse gráfico aqui, galera. Isso aqui foi o que caiu nos últimos 10 anos de prova, tá? Mas antes de mais nada, não se preocupem com a quantidade de assuntos que estão ali na parte de baixo. Inicialmente, o que eu acho que é importante vocês observarem é que alguns assuntos caem mais do que outros. E claro, como a gente está aqui numa palestra de matemática, galera, nada mais importante do que a gente fazer uma análise estatística do que mais caiu nos últimos 10 anos. A gente não tem bola de cristal, não tem como, né, na verdade, a gente virar para vocês e falar assim, o que vai cair, a gente não tem essa certeza, porém o passado conta um pouco desse vestibular para a gente e eu acho que vai ser bacana a gente ter esse olhar, né? Inicialmente, dá uma olhadinha ali que funções, bem nesse cantinho, é o assunto isolado aqui que a gente colocou, que mais cai. E quando a gente fala de funções, o que a gente precisa entender com isso, né? Que você precisa dominar a função do primeiro grau, não sei se vocês vão lembrar dela, mas é aquela funçãozinha lá que é uma retinha, ax mais b. Depois disso tem a função polinomial do segundo grau, que dá uma parábola, né, que é a carinha feliz, a carinha triste. Além disso, a gente tem função exponencial, função log e função módulo inicialmente, tá? Como esse é o assunto mais cobrado da Unicamp de todos, é desejável que, além de vocês dominarem cada tipo de função, que vocês também conheçam muito bem os gráficos. Eu vou falar bastante disso hoje, tá? Além disso, dê uma olhada que no segundo lugar aqui a gente tem a trigonometria, tá, galera? E aqui a trigonometria da Unicamp vai desde trigonometria no triângulo retângulo, que é quando a gente trabalha lá com Pitágoras, seno, cosseno, até uma trigonometria um pouco mais pesada, e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso também. Além disso, a gente tem um terceiro lugar aqui, geometria plana, empatado com grandezas proporcionais, e aqui para a galera mais das humanidades, talvez em grandezas proporcionais, a gente tem as questões mais que fica um pouco mais dentro do dia a dia de vocês, quer trabalhar com regra de 3, quer trabalhar com porcentagem, coisas mais tranquilinhas, tá? Mas aqui abram um alerta para uma coisa. Dados os temas mais importantes, aqui a gente fica com a impressão de que funções realmente o tema que mais cai, mas se a gente juntar, por exemplo, geometria plana aqui em cima com 8%, geometria analítica com 7%, até aí temos 15%, e depois disso a gente juntar com geometria espacial aqui embaixo, 6%, vocês vão perceber que ao todo a gente tem 21% aí das questões que foram de geometria. E é muito comum no vestibular da Unicamp você ter essa divisão muito bem feitinha. A gente tem uma questão de geometria plana, a gente tem uma questão de geometria espacial e a gente tem uma questão ali de geometria analítica, tá? Claro que a gente vai comentar de cada um desses temas, mas inicialmente aqui a gente tem um panorama dos últimos 10 anos. Porém, galera, se a gente avançar um pouquinho e a gente chegar como que foi a prova do ano passado na Unicamp 2023, você vai perceber aqui funções com muito mais prevalência do que todas as outras, né? Se vocês notarem aqui, a gente tem função com 36%, depois disso trigonometria com 14%, aqui embaixo análise combinatória com 7%, e galera, eu aproximei as porcentagens todas aqui, mas notem que progressão aritmética, geometria espacial ali no cantinho, geometria plana, a gente tem geometria analítica, grandezas proporcionais, sistemas lineares e análise combinatória com a mesma porcentagem, a mesma quantidade de questões. Porém, chama muito a atenção, você perceber nesse gráfico, que tem 36% de funções e a gente tem aqui 14% de trigonometria. Se vocês derem uma olhada, isso configura metade da prova. Curioso como a prova do ano passado foi, né, cobrando bastante função de vocês e cobrando bastante trigonometria. Mas antes de vocês ficarem muito preocupados com esses nomes feios e tudo mais, eu já vejo a carinha de vocês aí, cada vez que eu falo geometria analítica, dá aquele arrepio, mas vamos dar uma olhadinha que a Unicamp também tem muito de matemática básica e aqui a gente vai ver a importância dessa matemática básica. Se vocês derem uma olhadinha, aqui eu trouxe o edital do
do ano passado, tá? E a ideia é só te mostrar aqui o conjunto das habilidades exigidas pela prova, né? Nesse caso, galera, o edital todo está escrito aqui, mas inicialmente, só para a gente ter um pouquinho mais de noção, aqui na terceira linha, se vocês acompanharem comigo, ó, ele fala que a leitura atenta dos enunciados das questões, a formulação correta dos problemas matemáticos associados, a elaboração cuidadosa dos cálculos, e aí eu marquei bem forte aqui, vê se dá para enxergar, galera, o uso correto das unidades, tá? Uma coisa muito importante, isso é matemática básica, saber usar bem as unidades de medida é essencial. Além disso, né, a escolha da resposta correta, claro, ou a apresentação de respostas claras, são procedimentos mínimos e indispensáveis para que o candidato ali seja bem sucedido. Óbvio, né, galera? Mas aqui embaixo, ó, o candidato deve estar familiarizado com a nomenclatura e os símbolos matemáticos usuais. E aqui, bem marcadinho, ó, exige-se do candidato que saiba resolver problemas matemáticos relacionados ao seu cotidiano. Então, apesar da prova da Unicamp ser uma prova muito teórica, que cobra matemática pura, é fundamental que vocês também saibam interpretar. Quem fez a prova do ano passado ou pegou a prova anterior, vai perceber que tinha uma questão, inclusive, que tinha um texto maior, e a gente também tem que saber interpretar enunciado. Isso é fundamental, tá? Aqui embaixo ele fala bem como interpretar e elaborar tabelas e gráficos, além de responder questões que tratam ali de forma mais abstrata o conhecimento matemático. Aqui mais uma marcação importante, só para a gente comentar. Em geral, as questões não exigem a repetição de demonstrações dos teoremas clássicos. O que significa isso? Você não precisa, galera, demonstrar as coisas. O que você precisa fazer é reproduzir esses teoremas. Então, não será cobrado de vocês uma demonstração de uma fórmula, mas a aplicação dessa fórmula vai ser cobrada. Beleza, galera? Agora, avançando um pouquinho mais. Ó, matemática básica é importante. E aqui vejam se vocês conseguem enxergar bem algumas fórmulas. Inicialmente, galera, antes que você entre em pânico, a primeira coisa importante é produtos notáveis da matemática básica é uma parte extremamente importante. E eu queria muito que, ao invés, beleza, pode tirar a fotinha aí, não tem problema das fórmulas, mas se vocês puderem escrever essas fórmulas, vai ser fundamental. Galera, uma coisa importantíssima dentro da matemática é dominar a matemática básica, mas mais importante do que isso é você estudar ativamente. O que eu quero dizer com isso? Matemática não é uma ciência contemplativa. O que eu quero dizer é que não dá para a gente aprender matemática só olhando. Então, uma coisa que é fundamental é que você sempre escreva, que você sempre participe. E nesse caso em específico, a gente tem aqui um conjunto de fórmulas de matemática básica que eu acho que é fundamental que você domine. Aqui, todo mundo já deve ter feito essa fórmula uma vez na vida. Quando você tem A mais B, tudo elevado ao quadrado, isso vai dar quadrado do primeiro, lembra disso? Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui, galera, a gente tem aqui um A mais B elevado ao quadrado, isso é um quadrado de uma soma. Agora, se vocês olharem aqui embaixo, ó, vocês vão perceber que eu tenho a mesma fórmula, só que essa formulinha aqui na parte de baixo tem um menos. E toda vez que tiver esse menuzinho, a gente tem ali uma diferença dentro do parênteses, então é um quadrado de uma diferença. Vamos repetir a frase que você vai lembrar, ó. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. São fórmulas básicas que a gente aprende lá para trás, quando a gente é petitinho, mas que são muito importantes. Vale lembrar que toda disciplina tem isso, mas a matemática, em especial, a gente, no final das contas, precisa dominar o básico. Do básico, a gente consegue avançar, beleza? Além disso, galera, aqui embaixo, diferença de 2 quadrados, queria muito que você anotasse essa fórmula, A ao quadrado menos B ao quadrado vai ser igual. Aqui, eu coloquei A menos B vezes A mais B. Galera, essas 3 primeirinhas que estão aqui em cima, ó, são 3 formulinhas que não dá para você ir para qualquer vestibular, em especial da Unicamp, não dá para você ir sem saber essas 3 primeiras, tá? São fórmulas mais introdutórias, mas são muito importantes. Porém, como o vestibular da Unicamp é um vestibular que, no final das contas, ele é teórico, ele cobra um pouquinho mais, vocês vão ver essas 2 formulinhas aqui na parte de baixo, que vão ser um pouquinho mais chatinhas de vocês conseguirem memorizar. Aqui, mais importante ainda que você escreva, tá? Se você olhar, é como se a gente estivesse pensando a mesma coisa aqui de cima, o A mais B elevado ao quadrado, só que com a diferença que agora a gente eleva ao cubo. E aí, uma primeira noticiazinha ruim, galera. Vocês precisam memorizar essa fórmula. Pessoal, mas olha o tamanho dessa fórmula. Galera, sabe o que você tem que fazer? Pega um post-it, pega um papelzinho, cola na parede do quarto para você ter essa fórmula de forma sempre visual. Isso vai te ajudar demais a conseguir memorizar essas fórmulas. Então já vamos fazer uma coisinha já. Você chegando em casa, você anota
todas essas formulazinhas num canto, e toda vez que você precisar de alguma dessas fórmulas, você vai ter isso sempre visível. E lembra de uma outra coisa que a gente leu no edital, inclusive, trabalhar bem com as unidades. Então, além da parte algébrica, que é importante, da matemática básica, e que vocês precisam dominar, além disso, vocês também precisam dominar a conversão das unidades. Quem nunca, né? Isso vocês já fizeram muitas vezes, né? Passar de metro para centímetro, passar de milímetro para quilômetro e fazer essas trocas o tempo todo. Aqui em cima, se vocês derem uma olhada, ó, vocês vão perceber que a gente tem aqui a troca de quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e o milímetro. Sempre que você for caminhar para o milímetro, você sempre multiplica de 10 em 10. E sempre que você estiver voltando, passando do milímetro para o quilômetro, você sempre divide por 10. Essa conversão aqui é quase que certo que você vai fazer em alguma prova de exatas, seja uma prova de matemática, seja uma prova de física, isso é muito importante. Vale também lembrar, galera, e ver se vocês conseguem enxergar nesse pedacinho menorzinho aqui, menorzinho. Ele está falando para a gente o seguinte, ó, aqui se for quadrado, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, metro quadrado e assim por diante, você tem que multiplicar por 100. Lembra que o quadrado da unidade que está aqui na parte de baixo é pensar justamente que a gente está... Quando a gente faz a conversão, a gente está fazendo tudo ao quadrado. Então vai ficar 10 ao quadrado. Se a gente estiver mexendo aqui, ó, com o quilômetro, galera, no caso quilômetro cúbico, hectômetro cúbico e assim por diante, aí a gente multiplica por 1000. Então se você parar para pensar, na normalzinha bonitinha lá de cima, você vai multiplicar por 10 ou dividir por 10. Quando tiver elevado ao quadrado, você multiplica por 100 ou divide por 100. E se a gente estiver trabalhando ali com cubo, ou você vai multiplicar por 1000, ou você vai dividir por 1000. Então, se você parar para pensar, segue a potência, né? Porque o quilômetro não tem nada em cima, ele está elevado a 1. Né? Se a gente pensar que o quilômetro ao quadrado, quilômetro ao cubo. 10, 10 ao quadrado e 10 ao cubo, beleza? Parece que talvez, para quem tem mais dificuldade, é muita coisa, mas se você parar para pensar na sua vida escolar mesmo, você vai perceber que você fez muito isso, né? Transformar de centímetro para metro, de quilômetro ali para milímetro, é uma coisa que vocês normalmente fazem bastante. E aqui embaixo, deixei só mais 4, ó, igualdadezinhas, bem tranquilinhas para a gente lembrar. 1 metro cúbico vale 1000 litros, 1 centímetro cúbico vale 1 ml, e ali embaixo 1 decímetro cúbico. Essa aqui, para mim, ó, a mais importante de você lembrar. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, tá? É bem possível que você encontre muito isso até mesmo na prova de química, né? Se a gente parar para pensar, química é exatas, mexe com matemática também, física também. Então, no fim das contas, é bem importante que vocês tenham aí todas essas transformações bem colocadinhas na cabeça. Beleza, galera? Tudo bem até aí? Então, saibam muito bem os produtos notáveis da parte mais básica e saibam muito bem a conversão das unidades. Esse é o começo de tudo, tá? Então, quem tem mais dificuldade, galera, focar na matemática básica no começo é tão importante quanto você resolver problemas mais complexos. Então, se alguém me perguntasse na rua, falasse, professor, qual é o caminho de começar? Comece pela matemática básica. Uma matemática básica sólida vai fazer toda a diferença para vocês e vocês vão notar no final das contas que depois que você aprende muito bem a base, o resto vai fluir um pouquinho melhor. Beleza, galera, até aqui? Tranquilo? Ó, vou passar mais um pouquinho para a gente fazer uma questãozinha junta e para te dizer que conceitos básicos também caem. Como eu vi a carinha das pessoas quando eu comecei a falar função, trigonometria, eu já vi o pessoal um pouco mais desesperado. Mas, galera, questões mais simples também aparecem. Claro que eu não estou aqui para te dizer que é fácil, tá? O vestibular da Unicamp de Matemática é um vestibular bem robusto, bem teórico, porém a gente sempre tem algumas questões que são mais tranquilas e que cobram conceitos muito mais básicos. E eu acho que para quem tem dificuldade, a primeira coisa que você precisa fazer é tentar encontrar essas questões no começo da prova. E aqui falando um pouco de técnica, né? Você vai ter 12 questões de matemática. Se você parar para pensar, dentro dessas 12, você vai ter que procurar uma questão mais tranquilinha, claro. Você vai começar por ela, ganhar confiança e depois que você vai mexer com essas de geometria analítica mais difíceis, de função mais complicadas. Aqui, dá uma olhadinha nessa questão, vamos tentar fazer ela junto, galera. Claro que aqui, ó, é um enunciado bem direto, conforme a Unicamp sempre faz, e aqui diz o seguinte, ó, considere 3 números inteiros, cuja soma é um número ímpar. Só vamos relembrar algumas coisinhas. Número inteiro, tudo bem, né, gente? Não tem a vírgulazinha, beleza? Só que lembra, o número inteiro eu posso pensar tanto positivo como negativo, tá? Então, por exemplo, um número inteiro, 5, mas também é inteiro, 1 menos 2, beleza? E eu estou dizendo que se eu somar 3 números inteiros, a minha resposta vai ser um número ímpar, beleza? Então, todo mundo, tudo bem com o número ímpar, né? 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Daí ele diz, ó, entre esses 3 números, a quantidade de números ímpares é igual a... Peraí, vamos pensar. Você vai somar 3 números
e a resposta dessa soma vai ser ímpar. E aí ele vira depois e fala, entre esses três números, a quantidade de números ímpares é. Agora raciocina junto comigo e só pensa assim, para de ler o enunciado, só pensa comigo. Vou somar três números ímpares agora. Eu vou pegar três iguais. 5 mais 5 mais 5. Pensa, quanto dá 5 mais 5 mais 5? 15. Você percebeu que a gente somou três ímpares e a resposta que a gente conseguiu é ímpar. Agora vamos pegar três caras diferentes, ó. Vamos fazer essa continha assim. 1 mais 3 mais 5. Agora me ajuda. 1 mais 3 dá quanto? 4. 4 mais 5 dá quanto? 9. Você percebeu que eu somei 1 mais 3 mais 5. Somei três números ímpares e a minha resposta permaneceu ímpar. Então, beleza. Claro que isso não é uma demonstração, a gente está só pensando, mas se você parar para pensar, qualquer três números, né, qualquer ternazinha que você pegar e somar esses três números ímpares, a resposta vai ser sempre ímpar. Então, peraí, se ele está me perguntando no enunciado a quantidade de ímpares que eu vou ter nessa soma, a gente já sabe que se eu tiver três ímpares, então, portanto, a minha resposta dá ímpar. Beleza até aqui, galera? Agora, pensa assim, um pouquinho diferente. E se eu somasse três pares? Vamos pegar três iguais. 2 mais 2 mais 2. Quanto dá isso? 6. Você percebeu que se eu somar números que são pares, a resposta dá par. Beleza. E se você pegar diferentes, também vai ser dessa maneira. Agora vamos mudar um pouquinho. E se eu pegar um ímpar e pegar dois pares? Pensa comigo, ó. O primeiro ímpar, 1. Agora soma com um par, soma com 2. E depois soma com 4. Agora vamos devagar. 1 mais 2 dá quanto? 3. Agora pega esse 3 e soma com 4. Eu estou somando 1 mais 2 mais 4. Quanto que é 3 mais 4? 7. Deu ímpar ou deu par? Deu ímpar. Peraí, se eu tiver um ímpar e dois pares, no final das contas o que a gente vai ter é uma soma que vai resultar em um número ímpar, tá? Claro que aqui a gente está jogando valores, o certinho mesmo era você colocar que o par tem que ser do tipo 2n e um ímpar do tipo 2n mais 1. Mas, galera, vamos simplificar um pouco as coisas, né? Então, no fim das contas, o que eu notei? Que se eu somar três ímpares, a minha resposta dá ímpar, e se eu pegar um ímpar e somar com dois pares, a minha resposta também vai ser ímpar. O que significa que, se ele quer a quantidade de números ímpares que eu tenho nessa soma de três números, se a gente parar para pensar um pouquinho, você vai perceber no final das contas que eu preciso ou de três ímpares, ou eu preciso de apenas um ímpar. Tudo bem isso, galera? Para colocar isso em uma frase, e a gente já assinalar a resposta, exemplinho aqui embaixo, ó, 5 mais 3 mais 1, deu 9, é ímpar. E logo depois disso, ó, exemplinho aqui do lado, 5 mais 2 mais 4, deu 11, que também é ímpar. Se vocês notarem, aqui eu tenho o seguinte, ó, somar três números ímpares resulta em um número ímpar. E logo do outro lado, somar um número ímpar e dois pares resulta também em um número que é ímpar. Soma aí daí. E daí que se ele perguntou para mim, então, a quantidade de números ímpares que eu preciso, ou eu preciso ter três, ou melhor dizendo, um ímpar ou três ímpares, assinala a alternativa letra D. Ah, professor, mas aí você pegou uma questão fácil para a gente fazer junto. Mas se vocês pararem para pensar, galera, questões fáceis existem. É isso que você precisa pensar também, tá? Claro que eu não vou mentir para vocês dizendo que só tem questão fácil, porque isso não é verdade, né? O vestibular é difícil. Mas nada melhor do que começar com uma questãozinha tão bonitinha que nem essa, que você pode resolver apenas pensando, beleza? Agora, vocês notaram que a questão é uma questão direta e é uma questão com um enunciado bem pequenininho, o que é o padrão no vestibular de matemática da Unicamp. Porém, não se enganem, pode acontecer de você encontrar uma questão com mais texto. Eu vou trazer uma questão um pouquinho mais complexa do que a anterior, mas uma questão que caiu na prova do ano passado, galera. Como a questão é grande, né? Você já vai olhar que tem texto pra caramba, a gente até pensa, nossa, professor, mas é tipo uma questão quase que do Enem. Calma. Mas dá uma olhadinha comigo, eu vou ler devagar essa questão com vocês, e lendo junto com vocês, a gente vê alguns elementos importantes. Inicialmente, galera, eu vou sair um pouquinho aqui da frente, mas eu vou ler a questão junto com vocês. A minha motivação aqui é te dizer o que está escrito aqui na parte de baixo, ó. A prova de matemática é bem direta, como vocês viram na questão anterior, mas questões com muito texto podem aparecer. E galera, claro que se a Unicamp quer um estudante crítico, se a Unicamp quer uma pessoa, um ser pensante, né? Se é isso que a universidade quer de vocês, então nada mais natural que vocês tenham tanto a habilidade de resolver questões diretas e matemáticas, que vocês tenham esse raciocínio lógico, mas como também vocês consigam interpretar um problema. E aqui, dá uma olhadinha no enunciado, vamos ler ele junto, e fica lendo junto comigo para você perceber que não é tão complicado assim. Ele diz assim, ó,
Uma forma de apresentar dados é usar um gráfico de radar. Aí ele te explica, ó. Este tipo de gráfico é composto por segmentos uniformemente espaçados, dispostos ali em torno de um ponto. Beleza. Aí ele diz, ó, os segmentos representam diferentes valores, valores esses que aumentam conforme a distância em relação ao centro e se torna maior. Beleza. Aí ele fala, ó, gráficos de radar são frequentemente usados em jogos eletrônicos. Quem é mais gamer aí vai lembrar disso, né? E ele fala para representar ali o desempenho em diferentes aspectos dos personagens. Falando de um jogo especificamente, não sei se alguém joga isso daí, mas Dota, por exemplo, LoL, por exemplo, são jogos que usam o gráfico de radar. Aí diz embaixo, ó, tô aqui na partezinha, na quinta linha, Enzo tem uma livraria e vende obras dos gêneros romance, ficção, tecnologia, biografias e infantil. E aí ele diz lá embaixo, ó, ele representou no gráfico de radar, a seguir, quantas obras diferentes de cada um dos gêneros foram vendidas em 2020 e 2021. Aí ele diz, por exemplo, em 2021 foram vendidas 20 obras do gênero tecnologia. Vamos parar um pouquinho e vamos olhar. Ó. Gênero tecnologia, galera, está aqui embaixo, tá vendo? E aí, se você olhar, a gente tem um gráfico que ó, é tipo um pentágonozinho, tá aqui, ó. E se você der uma olhada, galera, cada linhazinha que a gente vai ter um valor. Então, quanto mais para fora eu tiver do gráfico, perceba que o número é maior, 35 aqui na parte de fora. E quanto mais para dentro eu tiver, 30, 25, 20, 15, 10 e 5. Por exemplo, o exemplo que ele me deu ali foi que no gênero tecnologia foram vendidas 20 obras. Aí você vai olhar para tecnologia aqui, ó. Agora olha para cada pontinho. Tá vendo esse pontinho aqui, ó? Pontinho, pontinho, pontinho. Opa, tá aqui, ó. Se você olhar esse pontinho aqui, ele está me dizendo, ó, eu estou em cima da linha do 20, tá vendo isso, galera? Tudo bem? Ó, eu estou em cima da linha do 20, e quando a gente tem ó, uma retinha assim preenchidinha, você vai perceber que o preenchidinho corresponde a 2021, e o pontilhadinho corresponde a 2020. Vou explicar de novo. Ó. Se você olhar a tecnologia, olha para os pontinhos onde está escrito tecnologia. Se você olhar aqui, esse pontinho aqui, nessa retinha preenchida, você vai perceber que eu tenho 20. Se você avançar um pouquinho mais aqui, ó, na pontilhadinha, você vai perceber que eu estou em ciminha do 10. Então, se você pensar em tecnologia, ó, no ano de 2021, vale 20. E no ano aqui, ó, de 2020, vale 10. Vê se pegou essa ideia, galera. 20 aqui, e o 10 aqui. Agora, só uma perguntinha para ver se você entendeu de verdade. Olha romance, essa você vai responder para mim. Ó, romance está aqui, aqui estão os pontinhos. Beleza. Se você olhar romance, está vendo que esse pontinho aqui está bem na parte de cima, bem na linha de fora, bem na parte de fora. Uma pergunta rápida, você responde mais alta aí, só para ver se você sacou. Esse pontinho aqui vale quanto para a gente? 35, beleza. Agora, dá uma olhadinha aqui. Isso vale 35, 30, 25, esse vale quanto? 20. Então, se a gente parar para pensar, romance vendeu em 2020 35, e se a gente pensar em 2021, que é a retinha cheinha, ó, que é esse pontinho que está aqui embaixo, 35, 30, 25, vendeu 20. Tudo bem até aí, galera? E aí a gente vai ter que fazer isso agora, ó, com todos eles para poder responder. Mas antes, deixa eu ler o restinho do enunciado para a gente sacar o que está rolando. Aí ele fala, ó, note que o gráfico não indica quantos exemplares de cada obra foram efetivamente vendidos, indica apenas o número de obras que tiveram exemplares vendidos para os gêneros indicados. Beleza. Sobre os dados apresentados no gráfico, é correto afirmar que... Galera, aqui para facilitar um pouco a nossa vida, ó, como você já me falou, 35 aqui em cima, depois disso você vê aqui, falou 20 e tudo mais, eu vou colocar uma tabelinha já com todos os resultados aqui na parte de baixo. Dá uma olhada em romance e vamos conferir um por um. Ó. Romance está aqui em cima, foi o que você pensou junto comigo e se acertou. Está ali, ó, 2020, 35 pontos. E de fato é, né? Porque 2020 é essa retinha pontilhada que está aqui na parte de cima. Vale 35 mesmo. Ainda no romance, se você descer um pouquinho aqui para baixo, ó, você vai perceber que em 2021 a gente tem 20. Então a gente tem um total. Notem que tudo que eu fiz aqui está montado em cima de uma tabela. Não necessariamente você precisa fazer essa tabela. Mas a ideia principal aqui é que fazendo a tabela você deixa um pouco mais organizado. Então a gente vai ter em romance 35 com 20, 55 no todo. Embaixo, ficção, vai ter 25 com 35, ou vai ser 60 e assim por diante. Agora, dada a tabela e feita a tabela, vamos responder um por um, e você que vai assinalar essa alternativa junto comigo. Ó. Sobre os dados apresentados no gráfico, é correto afirmar que... E agora dá uma olhada, letra A. O gênero que teve maior quantidade de obras vendidas, considerando os 2 anos, foi biografias, cuja venda foi o triplo da venda do gênero que teve menos obras vendidas. Espera aí, ele acabou de falar para mim que biografias foi o que mais vendeu. E além disso, ele contou para mim que a venda foi o triplo da venda que teve o gênero ali com menos vendas ao todo. Mas espera aí, galera, dá uma olhadinha nisso. Ó. Se você olhar biografias aqui, dá uma olhadinha lá na parte de baixo. Ó. São 60 no total. Foi o que mais vendeu?
sim, entre todos? Não, ele empatou com alguns, né? Além disso, se você der uma olhadinha, ó, esse 60 aqui, da biografias, aparece junto com ficção e aparece junto com infantil. Então não faz sentido eu virar e falar que o gênero que teve maior quantidade de obras vendidas, considerando os 2 anos, foi biografias. Não foi, porque ele no final das contas empatou com ficção e com infantil. Isso significa então que a letra A é falsa. Tudo bem até aí, galera? Ó, pula para a letra B. Os únicos gêneros ali, ó, que venderam mais obras em 2021, quando em comparação com as vendas em 2020, foram os gêneros ficção e infantil. Vou traduzir para português, ó. Os únicos que venderam mais em 2021 do que em 2020 foram ficção e infantil. Agora vamos dar uma olhada. Ficção ali embaixo, ó, vendeu mais em 2021 do que 2020, beleza? E ele falou que ficção e infantil foram os únicos. Mas se você olhar infantil aqui embaixo, ó, dá uma olhada, você vai perceber que foi o mesmo tanto de vendas em 2020 e 2021, o que faz então que a alternativa letra B seja falsa. Tudo bem, galera? Agora, pula para a letra C, lê ela junto comigo, ó. O número aqui de obras do gênero romance que foram vendidas em 2021 é o dobro do que foi vendido em 2020 para esse mesmo gênero. Peraí, romance, ele está falando que o que vendeu em 2021 foi o dobro do que foi vendido em 2020. Verdadeiro ou falso, galera? Falso, né? Se você olhar de 2021 ali, até diminuiu no final das contas, né? Por exclusão, e você obviamente vai ter essa esperteza na hora, você vai falar, beleza, letra D. Mas vamos ler só, já que a gente está aprendendo, vamos ler junto e vamos tentar entender um pouquinho melhor o que está rolando. Ele fala, a quantidade de obras vendidas do gênero infantil nos 2 anos é a mesma quantidade de obras vendidas no mesmo período de tempo do gênero biografias. Ele está falando que a gente vendeu o mesmo tanto de infantil e vendeu o mesmo tanto ali de biografias. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, beleza? Então, no final das contas, temos uma questão do ano passado que talvez, apesar do enunciado, o pessoal deu risada e falou, nossa, o tamanho desse enunciado. Gente, não quer dizer que tem um enunciado grande que a questão é difícil, não existe essa correlação. Na verdade, pode ter um enunciado que é meia linhazinha e ser o exercício mais difícil da prova. Porém, o que eu acho que é importante que você tenha na cabeça? Pode acontecer de cair uma questão que você simplesmente precisa fazer a interpretação de um gráfico de radar. Aí uma dica de prova, apareceu uma questão desse jeito, para tudo, fique em paz, tenta fazer essa questão primeiro e depois você vai brigar com as questões mais complexas. Claro que, né, galera, dei 2 exemplos aqui de questões mais tranquilas, mas é porque eu acho que é o momento da prova que você precisa dar uma relaxada, ganhar seus pontinhos, para depois você sair brigando com as demais, tá? Então, uma dica de hoje para você guardar para o resto da vida. A gente nunca faz uma prova da primeira questão para a última, na mesma ordem que está. O que eu quero dizer com isso? Você não pode, por exemplo, pegar a sua prova, olhar a primeira questão, vai que a primeira questão, sei lá, é de probabilidade, de análise combinatória. Você já não consegue fazer, isso te complica demais. Qual que é a dica? Chegou na prova de matemática, olha a prova inteira primeiro. E aí, na hora que você perceber que mesmo que tenha muito texto, você olha e fala assim, nossa, mas tem muito texto, mas é tudo escritinho, bonitinho e tal, talvez eu nem precise fazer tanta conta. Talvez essa questão seja a melhor questão para você fazer no começo. Beleza, daí, galera? Agora, falei de 2 questões tranquilas, mas quero comentar ainda sobre algumas coisas importantes de teoria. Mas antes de você ter um treco aí, ó, só uma coisa importante, galera. Tem 4 funções que eu julgo que são fundamentais, que todo aluno precisa conhecer, não só para o vestibular da Unicamp, mas em especial para... Por que eu digo isso? Galera, se você voltar um pouquinho no tempo da nossa aula de hoje, você vai perceber que eu comecei a aula falando que funções era o assunto mais presente no passado da Unicamp. E como eu te falei que a gente não tem bola de cristal, a gente tem que se agarrar com o que a gente tem, né? Que são as provas anteriores. Nesse caso, galera, tem 4 tipos de função que eu acho que todo mundo tem que conhecer a função e saber desenhar. Então não é só fazer a conta. Aqui, a primeira função que vocês precisam dominar é a função do primeiro grau. A Unicamp usa o nome afim, tá? Mas você pode chamar tanto de função do primeiro grau, que tem esse nome porque a gente fala que é a função polinomial do primeiro grau, ou você pode chamar direto de função afim. Todas as vezes que você tiver uma função do primeiro grau na sua frente, o que você tem, galera, é sempre esse formatinho que está escrito aqui no canto. Queria muito que você anotasse isso, ó. Função do primeiro grau, y é igual a x mais b, tá? Depois a gente entra no detalhe de cada uma dos nominhos que a gente tem aqui dentro, mas toda vez que a sua função for do primeiro grau, isso significa que você vai ter um gráfico que é uma reta, tá? Só um lembrete bacana. Essa reta que você está olhando aqui, ó, é uma reta crescente. Só que pode acontecer dela ser crescente ou decrescente. Agora, deixa eu ver se alguém lembra disso. Quem que determina se a reta é crescente ou decrescente? Vocês lembram? O A é o coeficiente angular, esse é o nome dele, tá? Se esse Azinho que está aqui no cantinho, ó, for positivo, isso significa que sua reta cresce.
e se ele for negativo, o gráfico vai ficar ao contrário, a sua reta decresce. Aqui é importante conhecer muito bem o A e o B, galera. O A, se você quiser puxar uma setinha aí, a gente chama ele de coeficiente angular, e é ele que vai determinar se o gráfico é crescente ou decrescente. E esse Bzinho que sobrou aqui no cantinho, só para a gente comentar ele vai indicar onde a sua reta vai cortar o eixo Y. Então, por exemplo, se esse Bzinho for 5, por exemplo, a sua retinha corta no 5. No eixo Y, beleza? Depois a gente comenta um pouco mais disso. Inicialmente eu quero que você tenha esses gráficos anotados aí, para você não esquecer o formato de cada um deles. Já aconteceu, isso faz tempo, uma questão da Unicamp não trouxe aqui, mas que cobrava justamente o reconhecimento do gráfico. Isso é uma coisa muito importante, beleza? Esse é o gráfico da função do primeiro grau. Aí quando você entrou no primeiro ano do ensino médio, veio essa funçãozinha para te assombrar um pouquinho, mas é uma função relativamente tranquila, que é a função do segundo grau. A mudança, galera, é que isso daqui é um polinômio do primeiro grau, e aqui a gente tem um polinômio do segundo, né? O nome é função polinomial do segundo grau, que a Unicamp gosta muito de usar função quadrática. Esse é o nome que ela gosta de usar, justamente por causa desse quadradinho que está aqui em cima, ó. E se você der uma olhadinha nesse gráfico aqui, vocês lembram o nome desse gráfico, galera? Como é que chamava isso? Era uma parábola, lembram disso? Aqui só uma anotação importante quando você copiar a parábola. Queria muito que você tivesse a noção de que se esse Azinho, dá uma olhada nesse Azinho aqui de cima, ó, se esse Azinho for positivo, a sua parábola é com cavidade para cima, carinha feliz. Se esse Azinho for negativo, ela vai ficar com cavidade para baixo, carinha triste. Então, como se fosse um sorrisinho. Sorrisinho feliz, o A maior do que zero. Sorrisinho triste, aqui na parte de baixo, vai ser quando o A for menor do que zero, quando ele for negativo, beleza? Mas, inicialmente, galera, copia esse gráfico. Agora, tem outras duas funções, essas aqui um pouquinho mais complicadinhas, mas queria muito que você escrevesse aí. Função exponencial, que é essa função y igual a elevado a x. Aqui a diferença, galera, é que antes o nosso xzinho, ó, ele estava na parte de baixo. Agora o nosso xzinho ele está no expoente. Então, quando você tiver uma estrutura desse jeito, a elevado a x, com esse a aqui de baixo constante, a gente vai ter uma função que é uma função exponencial. Aqui eu não coloquei a condição, mas queria muito que vocês anotassem uma coisa na hora que vocês estivessem escrevendo a função exponencial. Esse azinho que está aqui embaixo, ele é uma base, tá? E essa nossa base aqui, ela precisa ser positiva e diferente de 1, tá? Então escreva isso, ó, coloca assim, A maior do que zero, então esse Azinho tem que ser maior do que zero, e além disso, ele tem que ser diferente de 1, essa é a condição para a gente ter aí a nossa função exponencial, beleza? Dado isso aqui, acho que o que assombrou todo mundo a vida inteira, função logarítmica, mas aqui eu quero que você observe uma coisa, ó. Dentro da função exponencial, notem que a gente tem essa curvinha que está aqui, ó, e ela se aproxima do eixinho x, mas nunca encosta. A função logarítmica vai ser a função inversa da função exponencial. E se você olhar o gráfico é muito parecido, mas ele está espelhadinho aqui para a parte de baixo, tá? Aqui eu queria só que você escrevesse o seguinte, ó, y é igual a log de x na base b, e aqui uma coisa importante, esse bzinho aqui é o que a gente chama de base do nosso logaritmo. Aqui eu não coloquei, mas vocês vão escrever duas condições importantes. Quando você tem uma função que é uma função logarítmica, você vai ter que pegar esse xzinho que está aqui em cima e você vai escrever assim, x maior do que zero. Aqui uma pergunta, essa mais difícil, mas quem lembrar me ajuda. Como que é o nome desse carinha que fica dentro do log ali, aquele xzinho? Vocês lembram o nome dele? É feinho pra caramba. É o logaritmando. Então, se quiser escrever, é feinho, mas tem que saber o nome. Xzinho ali em cima é o logaritmando. E esse nosso xzinho, ele tem que ser maior do que zero. Então, escreve assim, ó, x maior do que zero. Já a nossa base, o bzinho que está ali na parte de baixo, ele tem que ser positivo e diferente de 1, que nem a base que a gente olhou aqui da função exponencial. O que eu queria que você escrevesse agora? Ó? Além de você escrever que o x tem que ser maior do que zero, aqui embaixo você vai colocar para mim que esse bzinho é maior do que zero, então escreve assim, b maior do que zero, e além disso você vai escrever que esse b precisa ser diferente de 1. Pessoal, mas por que isso, galera? Porque na verdade a gente tem essas condições, né? Vou falar de duas condições no sentido da exponencial e da log, a gente tem essas condições para que essas funções aí estejam definidas. Então, só para recapitular, o Azinho tem que ser maior do que zero e diferente de 1, e além disso, aqui, o x tem que ser maior que zero, que é o logaritmando, e o bzinho, que é a base, tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Pessoal, beleza, muita coisa e tal, mas e aí? E aí, para essa aula, inicialmente, galera, claro que a gente vai ter que estudar o ano inteiro e tudo mais, 40 minutos é muito pouco tempo para a gente falar de tudo, mas eu queria muito que vocês tivessem esses gráficos bem memorizados. Às vezes, galera, só conhecendo o gráfico já te ajuda ali a iniciar a questão, te ajuda a saber o caminho, tá? Então, função do primeiro grau é uma retinha,
função do segundo grau vai ser uma parábola que está aqui no cantinho, a exponencial vai ser essa curvinha que está nesse formatinho aqui, sempre acima do eixo x, e aqui a função logarítmica vai estar sempre à direita do x, tá? Não vou discutir domínio e imagem com vocês hoje, acho que uma coisa um pouquinho mais avançada, mas inicialmente queria que vocês conhecessem bem os gráficos. Beleza até aí, galera? Então, o que eu quero de vocês hoje? Que vocês tenham esses gráficos memorizados para cada tipo de função. É isso. Então, eu só preciso saber os formatos por enquanto. Claro que, por enquanto, sim, depois a gente estuda um pouquinho mais, sabe o domínio, sabe a imagem, e aí você se aprofunda um pouquinho mais nesse tema. Além de funções, vocês devem ter notado no comecinho que eu falei muito para vocês sobre geometria e trigonometria. Aqui eu quero lançar mais alguma partezinha teórica, inicialmente de áreas de figuras planas. Mas antes de mais nada, galera, geometria é muito maior do que só trabalhar com as áreas. Mas se você me perguntasse, professor, por onde eu começo? A primeira coisa que eu ia te falar é, conheçam as figuras mais importantes e saibam as áreas das figuras mais importantes. Aqui eu queria muito que você escrevesse o seguinte, ó, toda vez que você tiver um quadrado, a área de um quadrado sempre vai ser lado vezes lado. Essa é a primeirinha que a gente aprende quando é criança, né? L elevado ao quadrado. Não tem problema você falar base vezes altura, você está certo, tá? Mas como um quadrado ele é composto de lados que são lados iguais, então, portanto, L ao quadrado resolve o nosso problema. Aqui no cantinho, ó, retângulo. Retângulo é tipo um quadradinho, só que diferentinho no seguinte sentido, né? A gente vai ter a basezinha aqui maior, né? Então, aqui no nosso retângulo, a gente vai ter lados que são diferentes, e aqui é um xizinho, tá, galera? É uma multiplicação, tá? Então, meu base, que está aqui embaixo, ó, vezes a altura. Então, toda vez que eu tiver um retângulo, eu estou fazendo base vezes a altura. Notem aqui vale a gente lembrar que o nosso quadrado, na verdade, e a gente pensar no retângulo, né, a diferença é que o quadrado tem todos os lados iguais. Fechou? Agora, um pouquinho mais à frente, trapézio, galera. Aqui a fórmula é um pouquinho mais difícil. Essa parte de baixo aqui, ó, é uma base maior, e aqui em cima a gente tem uma base menor. E a fórmula da área do nosso trapézio vai ser base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Então, quem quiser escrever, deixa eu sair um pouquinho da frente para você enxergar melhor. Bzão maiúsculo é a base maior, mais o Bzinho minúsculo, então base maior mais base menor, vezes a altura, que é o Hzinho, esse Xzinho é um vezes, tudo isso dividido por 2. Pessoal, mas eu tenho que memorizar isso? Tem, mas lembra que no edital a gente leu junto lá que você não precisa demonstrar essas fórmulas, mas saber essas fórmulas de cor, com certeza. Tanto é que você vai lembrar da escola, né? Você já decorou do quadrado, já decorou do retângulo e assim por diante. A do trapézio, galera, talvez é a mais complicadinha de todas elas, mas vou avançar um pouquinho mais. Ao invés de eu ir para o cantinho aqui, já vou falar do círculo já, mas antes, aqui embaixo, ó, a área do triângulo, lembra que é base vezes a altura sobre 2, tá? Lembra que a altura, galera, é sempre quando a gente tiver ó, um segmentinho aqui que forma 90 graus com a base, tá? Então, base vezes altura sobre 2 é do triângulo. Notem que é tipo pensar a do retângulo, que é base vezes altura, só que a gente está pensando em base vezes altura dividido por 2. Vai te ajudar a memorizar. E aqui, bem petitinho, ó, eu vou ler isso daqui junto com vocês, talvez não vai dar para enxergar. Mas dentro dessa parte pequenininha aqui, ó, onde está escrito triângulo equilátero, aliás, antes uma pergunta, vocês lembram o que é um triângulo equilátero, galera? Tem todos os lados iguais. Esse cara tem uma fórmula especialzinha para ele aqui, vou ler com vocês caso vocês não consigam enxergar. Isso aqui é um L ao quadrado, então é o lado elevado ao quadrado. Isso aqui é um raiz de 3, então vezes o raiz de 3, dividido por 4. Eu vou falar e você copia. A área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, que é o lado, vezes raiz de 3, sobre 4. Então, de novo, a área vai ser L ao quadrado, L elevado ao quadrado, vezes raiz de 3, dividido por 4. E, galera, a última áreazinha importante para se conhecer aqui, que vai ser a área do nosso círculo, que vai ser π vezes r ao quadrado, tá? Toda vez que apareceu esse xzinho aqui, galera, é para ficar maior do que o pontinho, vocês conseguirem enxergar um pouquinho melhor. É o vezes, beleza? Então, aqui na parte de baixo, πr quadrado. Galera, últimas fórmulas para a gente terminar por hoje. Falei de função, falamos de geometria, o comecinho, e agora trigonometria e última. Mas antes, calma, calma. Primeiro, galera, uma notícia boa e depois uma ruim. Não ruim, entre aspas, né? Primeiro, olha para mim rapidinho, ó. Vocês todos precisam conhecer a tabela dos ângulos notáveis. E essa, com certeza, você vai lembrar de algum momento da escola que você falou disso aqui. Que é quando o ângulo é 30, 45 e 60. E aqui, galera, você vai ter o seno, cosseno e tangente. Aqui, galera, essa tabela dos ângulos notáveis, ela precisa estar memorizada na cabecinha de vocês. Então, para decorar fácil, pensa assim, ó. Do seno,
é meio quando é seno de 30. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E depois disso, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Aqui embaixo, ó, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. 45, raiz de 2 sobre 2. E o de 60 é meio. Para decorar fácil, pensa assim, ó. 1, 2, 3 para o seno. Do cosseno, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. E raiz onde não tem 1. Então faz de novo. Do seno é 1, 2, 3. Do cosseno é 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, e raiz onde não tem 1. Vou mais uma vez. Do seno é 1, 2, 3, cosseno é 3, 2, 1, todo mundo é sobre 2, raiz onde não tem 1. O mais enjoadinho vai ser o da tangente, mas como só sobrou 3, ó, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Um trato que a gente vai ter que fazer. Se você não tem essa tabelinha decorada, eu sugiro que você escreva essa tabelinha, deixa num cantinho do quarto, numa paredinha, alguma coisa, para você não esquecer mais. Porém, galera, essa foi, sim, a notícia boa. Cai trigonometria com seno, cosseno mais tranquilinho. Só que, como eu te disse, a prova é uma prova muito, mas muito algébrica, você precisa ter um domínio um pouco maior. E a parte de trigonometria algébrica vai cobrar essas fórmulas um pouco mais malucas. Mas você vai perceber que eu deixei essa maior do que todas as outras e mais em destaque. Tem alguém que lembra o nome dessa? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1? É a relação fundamental da trigonometria. Essa é a mais importante. Além disso, galera, todas essas formulinhas que estão aqui na parte de baixo vão te dar um pouquinho mais de trabalho, porque são as fórmulas de adição dos arcos. Mas, só para você memorizar de maneira fácil, já que a gente está aqui num evento de aulas de livros e tudo mais, o do seno de A mais B tem uma musiquinha também, na verdade uma frasezinha que vai te ajudar. Quando você tem seno de A mais B, a gente fala assim: minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. E o sinal que estava aqui é o mesmo de lá. Vai de novo. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. E o sinal que estava aqui é o mesmo de lá, beleza? Vai te ajudar a decorar essa fórmula um pouquinho mais fácil, tá? Aqui embaixo, galera, tem a do cosseno, olha para mim rapidinho. Cosseno de A mais B vai ser cosseno A, cosseno B, troca o sinal, seno A, seno B. Então lê assim, ó, cossa A, cossa B, troca sem saber, beleza? Então cosseno de A mais B, cossa A, cossa B, troca sem saber. A última, tá? Para eu finalizar por hoje. Quando você tem tangente de A mais B, a fórmula é mais chatinha, dá uma olhada. Ó. É tangente de A mais tangente de B, dividido por 1 menos tangente de A, tangente de B. Eu memorizei assim, tem gente que ama, mas tem gente que beija. Aí você faz umzinho, tem gente que ama e beija. Então tem gente que ama, tem gente que beija. Umzinho embaixo, tem gente que ama e beija. Isso pode te ajudar a memorizar essas fórmulas. Só recapitular todas rapidinho para você decorar. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. E o sinal que estava aqui é o mesmo de lá. Cossa A, cossa B, troca sem saber. Tem gente que ama ou tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. E aqui, galera, última linha. Ó, isso aqui você vai puxar uma setinha para mim rapidão e você vai escrever arco duplo. Se a gente pegar a estatística das vezes que essas fórmulas caíram na Unicamp, contando primeira e segunda fase, você vai perceber que caiu demais, tá? Então eu coloquei aqui no finalzinho, só que essas não tem musiquinha, mas se você quiser inventar uma, você fica à vontade. Seno de 2x é 2 seno cosseno, e cosseno de 2x é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, galera. Então aqui a gente tem dois mundinhos da trigonometria. A gente tem uma trigonometria no triângulo retângulo, com seno, cosseno tranquilinho, aplica e tudo mais. E a gente tem a trigonometria algébrica, que é uma trigonometria mais complicadinha, que tem fórmulas maiores, mas tem musiquinhas para vocês aplicarem, beleza? Recomendações finais, galera. Façam as provas anteriores. A Unicamp, o vestibular da Unicamp é um concurso público e nada mais natural que vocês resolvam as provas anteriores. O mínimo que eu acho que vocês têm que fazer, e não é bronca não, mas o mínimo que eu acho que vocês precisam fazer é pelo menos os últimos 5 anos de prova para vocês sentirem um pouquinho o nível da prova, beleza? Além disso, galera, meu muito obrigado para todos vocês, valeu demais pela presença de todos, tá? Faço um convite, se puderem me seguir nas redes sociais, agradeço super, tá? Não custa nada e ajuda pra caramba aí na divulgação do meu trabalho. Gente, obrigado, valeu demais.